Olá, meus queridos. Estamos trazendo aqui um comentário que na verdade é um relato, né? Um relato anônimo que eu recebi, transmitido aí pelo nosso querido Silvio Ferreira. É um relato bastante triste, então acompanhem aqui a leitura que nós vamos fazer aqui desse e-mail, que foi um depoimento. Meu casamento de 24 anos acabou. Olha aí, será que você se identifica com essa experiência? Será que você consegue identificar outras pessoas, situações em que as pessoas encaram semelhante caso? Será que você gostaria também de compartilhar a sua experiência, suas observações, seus pensamentos? O que você pensa a respeito desse tipo de coisa ou do que acontece na sociedade Torre de Vigia? Manda para mim o seu e-mail. O meu e-mail é pensamentovivo75@gmail.com. Então começa assim, ó. Meu casamento de 24 anos acabou. Valeu, Watchtower. Acordei nesse último ano e fui PIMO nos últimos 6 meses. Então, PIMO é a expressão que significa fisicamente presente, mas mentalmente fora. Ou seja, uma pessoa que está fisicamente lá, de corpo presente, assiste às reuniões, está lá no meio de todo mundo, mas a sua mente já está liberta do controle mental. É isso que significa a palavra PIMO, né? Resumindo. Então, acordei nesse último ano e fui PIMO nos últimos 6 meses. Eu simplesmente não aguentava mais. Tentei acordar minha esposa gentilmente e ficar por perto para criar meus filhos e afastá-los dessa corporação insana em que fui criado. Ser PIMO em alguns dias parecia tipo, eu consigo. Em outros dias eu me sentia péssimo por viver uma mentira. Minha esposa falava com um ancião e com outras amigas dela, pelas minhas costas, sobre pequenas coisas que eu tentava mostrar para ela. Eu sabia pelos conselhos neste fórum, que está falando lá do fórum, se eu não me engano é o fórum Reddit. Eu sabia, pequenas coisas que eu tentava mostrar para ela. Eu sabia pelos conselhos neste fórum para não me rotularem de apóstata. Então isso realmente confundia minha esposa quando eu começava a comentar e saía no serviço. Deve ser o serviço de campo, né? O que isso realmente confundia minha esposa quando eu começava a comentar e saía no serviço de campo. O que me fazia sentir um pedaço de porcaria, porque eu sabia que estava fazendo algo em que eu não acreditava mais. De qualquer forma, contei a ela ontem que quero o divórcio. Essa é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Mas percebi depois de ler todas as postagens deste fórum que não posso começar a me curar até seguir em frente. E que o verdadeiro amor incondicional, sem amarras, é algo raro. Ela parou de me amar por não tomar a liderança espiritualmente, mas eu estava tentando guiar gentilmente minha família para longe do perigo de estar sob o controle mental. De qualquer forma, meu corpo inteiro está dormente. Não consigo imaginar as pessoas que passam por isso e não têm condições financeiras. Só preciso conversar com alguém. Então esse aqui foi um relato de uma pessoa que sentiu que a separação familiar, né, de objetivos, de mentalidade, a dificuldade de se expressar, porque se você talvez não conheça como funciona na Torre de Vigia, quando você fala qualquer coisa que você pensa que seja diferente daquilo que é o padrão de comportamento do meio, ou seja, aquilo que é difundido pela liderança, que é o corpo governante, a maneira de falar, a maneira de se expressar, em que você pode crer, como você pode se vestir, se arrumar. Se você falar qualquer coisa diferente ou tecer qualquer comentário crítico, você começa a ser mal visto. As pessoas começam a desconfiar de você e se afastar. Pelas suas costas começam a tecer comentários duvidosos a respeito da sua moral, da sua integridade, da sua índole. As pessoas começam a colocar em dúvida a sua própria reputação. Falo isso por experiência, porque isso aconteceu comigo enquanto eu ainda servia como ancião. Imagine você ser um ancião que sobe na tribuna para fazer uma parte, para fazer um discurso num congresso ou numa assembleia, sabendo que vários outros anciãos estão cochichando entre eles no circuito, sugerindo que você seja uma pessoa de má índole,
sugerindo que você talvez seja um traidor, um imoral ou qualquer coisa, simplesmente porque você teceu alguns comentários de crítica sobre alguns procedimentos da organização, como eu fiz. Eu levantei dúvidas. Por exemplo, eu já mostrei aqui em alguns momentos, eu ainda tenho aqui algumas cartas-resposta da Torre de Vigia, escrevi para a sede do país, questionei as finanças, questionei finanças a respeito de donativos das assembleias, das compras de carros para o superintendente de circuito, questionei procedimentos sobre como tratar um ex-membro, um desassociado, um dissociado, questionei coisas e doutrinas que eu não concordo, que para mim, na minha opinião, pelo meu estudo, são contra o que a Bíblia ensina a respeito da refeição noturna do Senhor, da ceia do Senhor. Então, esses questionamentos que fogem do padrão na Torre de Vigia, você não pode questionar simplesmente. Se você quiser fazer isso, você saiba que vai sofrer consequências terríveis. Os anciãos vêm em cima de você, o superintendente de circuito te pressiona, eles juntam, ficam te pressionando o tempo inteiro. E você percebe que as pessoas estão cochichando de você. Você não é paranoia. Acontece de fato. Você escuta. Alguns evitam falar contigo. Quando você está dirigindo, por exemplo, eu dirigi o serviço de campo, como eu era ancião, então geralmente fim de semana eu estava lá para dirigir o serviço de campo. E aí eu, como dirigente, eu escolhia quem ia trabalhar comigo. Às vezes eu escolhia um jovem que era um servo ministerial, um irmão ali, outro aqui. Mas você percebe quando você começa a iniciar uma conversa que a pessoa está fugindo de você, que ela está sendo evasiva, que ela está tentando sair pela tangente, encontrando um jeito de trocar de par, de trabalhar com outra pessoa. Você percebe, se você não for idiota, você percebe que estão tramando contra você nas suas costas. E o resultado vem, não adianta, vem. O tempo mostra a realidade, e a realidade veio. Pelas diversas vezes que o superintendente de circuito com outros anciãos me pressionaram e, por fim, me reavaliaram para me expulsar do corpo de anciãos, foi a prova definitiva de que realmente o que eu estava supondo que estava acontecendo, realmente estava se desenvolvendo. Então isso aqui que o nosso querido falou, acontece até dentro da família. Eles começam a manipular nossos parentes, nossa esposa, né? Se você for o marido, o nosso cônjuge, começa a manipular o seu cônjuge, falar coisinhas tipo, olha, cuidado, às vezes no estudo em família, alguns podem, falar coisas para colocar em dúvida a autoridade do corpo governante, para questionar os irmãos de Cristo. Começam a enxertar os nossos filhos. Às vezes você está no serviço de campo, aí o seu filho está trabalhando com outra pessoa, sabe-se lá o que aquela outra pessoa está inserindo na mente do nosso filho, mas acontece isso. Lentamente, com doses homeopáticas, vão lançando sementes de dúvidas até na nossa família. E aí quando anuncia que você foi expulso, a sua família já foi treinada para te ver como um satanás. Talvez pensar assim, bem que alguns me avisaram, lá, meu pai realmente estava desenvolvendo um coração satânico. Bem que alguns irmãos me alertaram, meu marido realmente estava se tornando um inimigo de Jeová. É isso que acontece. Não adianta vir tapar o sol com a peneira, né? Alguns irmãos que são defensores do corpo governante, que são fanáticos defensores da organização Torre de Vigia, talvez criem vídeos, talvez criem artigos ou tentem refutar de alguma forma, só que eles vão estar falando com alguém que viveu e que conhece a organização, que tem experiência de causa. Então, vai bater e vai voltar ao argumento, porque não tem como contra-argumentar fatos comprovados. É isso, eu quero agradecer então ao nosso querido Silvio por mais essa correspondência, por mais essa experiência, e você, se desejar também, transfira para mim a sua experiência, o seu pensamento, o que você acha, a experiência de outra pessoa que você quiser também compartilhar, sem identificar por nome, pode mandar pensamentovivo75@gmail.com. Quero agradecer mais uma vez e até os nossos próximos vídeos. Até lá!